Olá, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A gente vai continuar em atividades laborais o nosso estudo sobre arte e colonização no Brasil. Vamos usar o livro didático e vamos trabalhar com o capítulo 4. Hoje não vamos falar mais de fotografia, como na proposta de atividade passada. Hoje nós vamos trabalhar com os ritmos, os gêneros musicais. E nós vamos trabalhar com batuque, com o lundu, vamos trabalhar com a modinha, vamos entender o surgimento do samba e tudo isso dentro desse período de colonização aqui do Brasil. Certo? Então a gente começa aí na página 140, se vocês quiserem acompanhar com o livro didático, é importante. A gente começa falando do batuque, não é? O batuque é conhecida pejorativamente como uma festa promovida nas senzalas e que incomodava, de certa forma, os senhores. Por isso que tem esse termo pejorativo, né? O pejorativo é o que? É algo negativo, é algo ruim. Então, durante o período colonial, os escravizados, os africanos e afrodescendentes, eles se reuniam na senzala e eles dançavam, eles cantavam e comemoravam, festejavam ali, em rituais também, né, a sua vida, a sua vivência. Inicialmente ligado ao batuque, nós temos aí o lundu. O que é isso? O que é o lundu ou lundu? Depende do lugar, a pronúncia é diferente. Eram rituais, né? Eram rituais religiosos que eram proibidos, mas, claro, os escravizados eles achavam uma forma de praticar esses rituais. Esse ritual lundu, ele mais tarde, né, se tornou uma dança e que foi muito cultivada pelos negros nos terreiros. E com o passar do tempo, se tornou o quê? Uma canção de salão. Foi se sofisticando, 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 e a elite transformou isso em uma canção de salão. Em algumas regiões, na Bahia e em Minas Gerais, tem uma derivação. Ela é conhecida como calundu, que também é o ritmo, também é a dança, né, considerada profana. Modinha portuguesa. Nesse período, nós tivemos um padre também negro, que ele acabou indo para Portugal para divulgar a cultura brasileira. E ele trouxe de lá a modinha portuguesa. O que era essa modinha portuguesa? Essa modinha portuguesa eram músicas que tinham temas amorosos, músicas que tinham temas ligados ao arcadismo. O que é o arcadismo? O arcadismo é um movimento que existiu, que valorizava o campo, que valorizava a beleza. Então as músicas tinham mais essa temática, essas músicas portuguesas, umas músicas mais suaves. Esse padre, ele levou, não é, para Portugal a modinha brasileira e levou o lundu. E de Portugal, ele trouxe para cá a modinha portuguesa. Chegando aqui, a modinha portuguesa, ela foi se misturando aos ritmos do Brasil. E tínhamos já a modinha brasileira, mas a modinha brasileira não seguiu muito a modinha portuguesa, né? Esse estilo de música mais suave. A modinha daqui tinha temas mais joviais, tinha temas mais sensuais e temas mais eróticos. Então, o lundu foi para Portugal, levado por esse padre, né? A modinha também, e foi aperfeiçoada lá. Né? O lundu ganhou os salões e se transformou praticamente numa espécie de ópera. Nós temos aqui um exemplo de lundu que foi criado no Brasil. Este lundu se chama Estebon, é de Xisto da Bahia, tem esse nome, mas ele nasceu no Rio de Janeiro. E o lundu, ele traz na sua letra, não é? Ele era um ritmo, depois virou uma dança, como eu falei, vai trazendo em sua letra um pouco de sensualidade, vai trazer na sua letra de forma cômica um pouco das injustiças que eram causadas aos escravizados, aos negros, e traz esse tom de humor. O lundu, ele está na página 140,
41. Se vocês quiserem acompanhar, tem a letra lá. Eu trouxe a letra de aqui só para a gente observar a estrutura e retomar alguns pontos aqui. Como a gente falou que é uma coisa mais ligada à questão dos negros, não é? Mais ligada à cultura negra, mais ligadas à realidade deles. A gente tem aqui, por exemplo, algumas partes que a gente pode destacar, como é, por exemplo, aqui, arrasta a mulata saia. Não é? Observe, tem o uso dessas palavras, mulata, tem o uso de outras palavrinhas que a gente encontra muito, buli, nhonhô. Essas palavrinhas vão estar aí dentro do texto, não nesse texto, mas em outros textos também. E tem a sensualidade, tem a questão, né, desse erotismo que está presente dentro do lundu. Então a gente tem aí uns tons mais humorísticos aqui, né? Tem umas passagens que parecem ser românticas, de amor, de declaração de amor. E aí a gente tem, como eu disse, algumas denúncias, ó, dentro do texto, né? Claro, de forma bem sutil e de forma bem suave. Os padres, nesse aqui, ó, gostam de moças e os doutores também. Então, a denúncia, né? Os padres, ó, já mexe aí um pouquinho com a igreja. Então, a gente observa que é uma música de denúncia, a gente observa só que bem sutil, a gente observa que é uma música que tem humor, a gente observa que é uma música que vai falar também das injustiças. Então, nós temos esse lundu aí, que foi gravado a primeira vez em 1902. Em 1900 surgiu uma casa no Rio de Janeiro, que era uma gravadora, e em 1902 nós vamos ter esse lundu aí que foi gravado. Há um detalhe que dizem, né, que ele surgiu antes um pouquinho, mas foi gravado depois, foi registrado depois. Eu coloquei um link para vocês ouvirem lá na proposta. Vocês vão ouvir o original. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar, gente, mas isso é cultura, isso é a nossa história, isso é raiz. Então, tá lá para vocês ouvirem o original, porque a atividade que vocês irão fazer vai se basear no original, certo? Tem outras versões, tem outras pessoas cantando, mas é importante que a gente ouça o original, ok? Nascimento do choro e do samba. Então, gente, na virada do século XIX, no Rio de Janeiro, capital federal do Brasil, tinha muitos problemas de saneamento básico. Em história a gente estuda, a gente trabalha com isso, a gente vê isso. Então, o acúmulo de lixo nas vias públicas, ruas e becos, muito mal iluminados, era o cenário da época. No intuito de sanar esses problemas e promover o projeto de civilização da cidade, em 1903, o presidente e o prefeito, eles iniciaram um bota abaixo. O que era isso? Demolir os cortiços, destruir algumas moradias insalubres, ou seja, perigosas, e causou uma segregação, uma divisão. Então, de um lado estavam os ricos, do outro lado estavam as pessoas mais pobres, as pessoas sem condições, as pessoas que eram mais humildes. Então, a gente tem e hoje a gente tem uma divisão, né? Essa divisão de lá, ela é fruto, né? A divisão que nós temos hoje de favelas e os prédios, os grandes prédios, como a gente tem no Rio de Janeiro e a gente tem em Salvador, é bem decorrente dessa situação ocorrida lá do século XIX no Rio de Janeiro. Então, a gente fica com essa ideia aí na mente da divisão. Houve essa divisão lá no século XIX. Então, expulso de suas moradias, essa população passou a ocupar de forma improvisada o morro da favela e as áreas do seu entorno. Esse conteúdo está na página 144, assim como o anterior que eu falei agora, viu, gente? Morro da favela. Então, a galera parte toda para viver em um lugar improvisado. Vão morar aonde? Nas favelas. O morro recebeu esse nome, isso aqui é uma curiosidade que tem no livro de vocês, eu coloquei aqui por achar interessante. O morro recebeu esse nome em referência a uma planta característica da região da Bahia. Não sei se vocês já ouviram falar da Guerra de Canudos. Então, nessa época aqui que ocorreu a Guerra de Canudos na Bahia, tinha uma plantinha que se chamava morro, não é? E aí, essa planta era característica aqui da Bahia. E a Guerra de Canudos, para quem não sabe, nós tivemos uma ocupação pelos soldados, não é? Aqui neste local, que mataram Antônio Conselheiro, e depois eles voltaram para o Rio de Janeiro. Quando eles voltaram para o Rio de Janeiro, alguns já não tinham mais